Olá, meus alunos. Na aula de hoje, nós vamos continuar a precipitação atmosférica. Lembrando que essa aula é para os meus alunos presenciais, dada a minha ausência na aula de terça-feira, próxima terça-feira, pelo fato de eu estar num compromisso profissional em outro estado, ok? Então, na aula passada, a gente discutiu algumas coisinhas aqui, como, por exemplo, os tipos de precipitação frontal, ponderação regional. Nós fizemos esse exercício que caiu no concurso público da Agência Nacional de Águas. Nós falamos um pouquinho do preenchimento de falha pela regressão linear, fizemos esse exercício. Falamos das grandezas características, que são muito importantes, como, por exemplo, a altura pluviométrica ou a altura da precipitação, que eu estou chamando de H. Ela normalmente aqui no Brasil é dada em milímetros, ok? E aí eu expliquei qual é a interpretação física disso. É muito importante que nós possamos compreender isso aí para justamente calcular o volume de água dentro de uma bacia hidrográfica. Duração e intensidade. A intensidade a gente vai fazer um estudo um pouquinho mais aprofundado hoje, pouca coisa, tá? Não muito. E falamos da frequência na aula passada, onde nós resolvemos esse exercício, calculamos a frequência e o tempo de retorno desse conjunto de dados. Lembrando que o tempo de retorno e a frequência, ok, elas são o inverso uma da outra. Isso a gente viu na aula passada. Na aula de hoje eu vou falar de dois equipamentos para medição de pluviosidade. Ok? Nós temos aqui esse medidor, aqui esse pluviômetro, que ele me retorna aqui a altura de chuva, ok? Ou seja, ao fazer a medição, o operador consegue associar a altura de água que precipitou aqui dentro a milímetros, ok? Transformar isso em milímetros. Então você tem esse tipo de pluviômetro muito comum, ok? Nas estações meteorológicas, estações de monitoramento da precipitação, onde aqui tem até umas coisas interessantes, ó. A altura que tem que estar 1,50 no chão, justamente para evitar com que o pingo d'água bata e possa cair aqui novamente, tá bom? Então, se for uma altura muito baixa, pode ocorrer. Esse aqui é o pluviógrafo, tá bom? O pluviógrafo ele já registra a intensidade. Ou seja, aqui tem uma folha, e aí à medida com que vai chovendo, vai aumentando a precipitação ou não, tá? Tem um dispositivo aqui que vai riscando isso aqui, e me retorna uma coisa desse sentido. Ó. Por exemplo, às 0 horas, estava aqui entre 2 e 3 milímetros, aqui deu uma estabilizada, entre 1h30 ali da manhã começou a subir aqui, né? E aí desceu novamente, foi para 0, parou de chover. Então, se eu correlacionar isso aqui, que é a altura, com o tempo, eu tenho minha intensidade de chuva. Ok? Pluviógrafos vão aferir esse tipo de... E aí, para a gente finalizar o nosso capítulo aqui, eu gostaria de fazer um estudo sobre a precipitação média sobre uma bacia. E basicamente a gente tem várias técnicas, mas a gente vai ver aqui 3 delas. A primeira é a mais tranquila de todas, que é a média aritmética. Imagine que dentro dessa bacia hidrográfica aqui eu tenho um poço pluviométrico aqui, que eu vou chamar de poço 1, tá certo? Eu vou chamar nesse ponto aqui, eu vou chamar de P1. Nesse ponto 2 aqui eu vou chamar de P2. Nesse ponto aqui eu vou chamar a minha P3. Então, nessa bacia existem 3 estações pluviométricas que vão medir a pluviosidade dessa região. Vamos que aqui deu 50, uma chuva, aqui deu 60 e aqui deu, sei lá, 55 milímetros, ok? Milímetros, milímetros e milímetros. E aí o que acontece? Para eu saber a precipitação média sobre a bacia pelo método aritmético, eu simplesmente vou somar essas aqui que estão dentro da bacia e dividir, né? Então tá aqui, ó, esse HI aqui são as alturas de pluviosidade, ok? Então isso aqui são as chuvas, né? A precipitação que ocorreu no dado região. E esse aqui é o número de estações, o número de observações. Nesse caso hipotético que nós temos aqui, esse número aqui é igual a 3, ok? Vamos um exemplo aqui, ó. Então, basicamente, a gente tem esses dados, tá certo? E eu quero saber qual é a precipitação média nessa bacia, tá bom? Pelo método aritmético,
aritmético, ok? E aí é muito simples que a gente vai ter que pegar a formulazinha, é o somatório de I até N da altura pluviométrica dividido pela quantidade de estações que tem aqui. Dessa forma, como que fica? A minha precipitação média, eu vou somar 125,4 mais 165 mais 218,1. Não vai caber aqui, né? Mais, vou colocar aqui embaixo, mais 160,3 mais 88,8. Isso tudo aqui dividido por 3. Se somar, desculpa, por 5. Se você somar todos esses valores aqui dividido por 5, vai dar 151,52 milímetros. Beleza? Então é muito simples, ok? Basta a gente somar todos esses valores, dividir pela quantidade de observações que eu tenho, aqui no caso 5, e aí você vai achar esse valor. O método é o método das isoietas, onde isoietas a gente tem essas linhas aqui, ó. Essas linhas que, como iso quer dizer igual, elas têm as mesmas precipitações. E elas são igualmente espaçadas. Então, por exemplo, se aqui começa com 30 e 40, então ela está de 10 em 10, necessariamente essa aqui tem que ser 50, essa aqui 60. Okay? Então elas estão igualmente espaçadas. E aí você tem uma área correspondente a elas. Então o que nós vamos fazer aqui? Para a gente calcular a precipitação média, aqui nós vamos, por exemplo, nós vamos ter que pegar as isoietas médias. Então, por exemplo, entre 30 e 40, eu tenho que somar e dividir por 2, vai dar 35. Né? Então, aqui eu teria 35, ok, dividido por essa área aqui, suponhamos que seja 2 hectares. Depois mais, eu tenho que pegar essa aqui 40 com 50, dá 90, dividido por 2, dá 45. Suponhamos que essa área aqui por 2, né? Desculpa. Suponhamos que essa área aqui seja 10, então eu tenho que dividir aqui por 10. Tem um exemplo prático, que é esse aqui, né? Então a gente tem 35, 40. Mas professor, essa áreazinha aqui não deu. Enfim, não deu. Vamos ver o que vai acontecer ali. Ora, você pode supor que, por exemplo, qual é essa curva aqui? Essa curva aqui é de 30. Por que 30, professor? Porque elas têm que estar igualmente espaçadas. Tá vendo que está de 5 em 5 aqui? Então, para cá só pode ser 30. E aí eu tenho que saber qual é essa área aqui. Ok? Então, aqui você tem os valores, ok? Das isoietas, e você tem essa área aqui entre essas isoietas também, tá bom? Você tem essas áreas aqui. E aí a gente sistematizou isso nessa tabela. E aí vamos já resolvendo. Nessa primeira isoieta, de 30 a 35, a área, então essa área aqui, ó, de 30 a 35, essa área aqui é de 1,9 segundo o que ele está falando aqui. Isso aqui foram os dados, ok? Isso aqui foram dados. Essas duas colunas aqui, que eu vou chamar de coluna 1, vou chamar essa aqui de coluna 2, e essa aqui nós vamos chamar de coluna 3, ok? Então, isso aqui é dado, essa coluna aqui também vai ser dado. Como que eu faço para calcular essa coluna 3 aqui? Ora, essa coluna 3 aqui, eu estou somando 30 com 35 e dividir por 2, vai dar 32,5. Se eu somar 35 mais 40 e dividir por 2, vai dar 37,5. E assim sucessivamente até chegar no 60 mais 65 dividido por 2 vai dar 62. Beleza? Essa coluna aqui, nós vamos multiplicar a coluna 2 vezes a coluna 3, ou seja, 1,9 vezes 32,5 dá 62, 10,6 vezes 37,5 dá 398 e assim sucessivamente. Essa aqui, tá? Esse valor aqui é o somatório dessas áreas. Então, esse valor aqui é o somatório das áreas. Então, se eu pegar 1,9 mais 10, mais 10, mais 6, mais 15, mais 8, mais 8, dá 56,8. E aqui, esse valor aqui também é o somatório de todo mundo aqui. 62 mais 398 até 291, somando todos os valores, vai dar isso aqui, tá bom? Então é bem simples. Então, a precipitação média, o que a gente vai pegar ali? O nosso valor, a gente vai pegar aquele valor de A vezes P,
tá bom? E dividir por somatório da área, que é o seguinte, aquele valor aqui, ó, de A vezes P foi 27,45, né? Então o P aqui vai ser 27,45 dividido. O somatório das áreas, deu 56,8, somando esses valores aqui. Isso aqui vai dar 48,32 milímetros aproximados. Então, pelo método da isoieta, a precipitação média lá é esse valor aqui. Só recapitulando, esse valor aqui a gente dá, essas isoietas também a gente tem que fornecer, ok? Esse cálculo da precipitação, que é essa tabela 2, nós vamos pegar 30 mais 35 dividido por 2, isso aqui é igual a 32,5. Esse valor de 37, como nós achamos? 37,5, nós pegamos, somamos 35 mais 40 e dividimos por 2, entendeu? Assim sucessivamente. Fizemos o somatório disso tudo, deu 56. Essa coluna aqui basta multiplicar um valor pelo outro. 1,9 vezes 32,5 dá 62, assim sucessivamente. E a média, né, nós vamos pegar esse valor aqui, ok? E dividir por esse valor aqui. Nós fizemos nesse passo. Achamos então a nossa precipitação média. Aqui a gente tem o polígono de Thiessen, tá? Não vou explicar como que faz isso, mas basicamente a característica é você tem estações fora, você tem estações dentro da bacia, tá certo? O limite da bacia é isso aqui, ó. Tá? O limite da bacia é esse aqui, ó, esse aqui, tá? Esse limite aqui. Deixa eu desenhar ele todinho aqui, ó. Bom, esse aqui é o limite da bacia. Aqui você tem o curso d'água, pode perceber que tem estações tanto dentro da bacia quanto fora. E aqui o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai traçar retas paralelas próximas, né, uma com a outra. E aí você percebe essas linhas achuradas. Você percebe que ele pegou e no meio das linhas ele colocou uma linha paralela. Ele colocou uma linha paralela no meio dessa linha pontilhada aqui. Essa linha pontilhada aqui ele colocou outra reta paralela. Essas duas linhas pontilhadas aqui ele colocou outra paralela e assim sucessivamente, formando aqui polígonos. Okay? Então basicamente é isso. Eu não vou entrar muito em detalhe, nem cobrar isso aqui em prova, porque, né, é desnecessário. Eu quero que vocês entendam o processo de cálculo pelo polígono de Thiessen. Perceba que é bem similar ao processo das isoietas, tá certo? Então aqui, ó, colocando em tabelas, o que a gente faz aqui, ó? Eu tenho as estações pluviométricas, tanto dentro quanto fora, ok? Aqui tem as precipitações, que também são fornecidas, e aqui a área do polígono dentro da bacia ao qual essa estação ela pertence. Tá bom? Tá aqui. O que nós vamos fazer? A solução dela, que é isso aqui, do polígono de Thiessen, o que nós estamos acontecendo? Essas três informações aqui são repetidas da outra tabela. Essa parte aqui, tá, que eu já preenchi, mas como que a gente preenche ela? É simples. Você vai pegar a coluna 2 e multiplicar com a coluna 3. Por isso que eu coloquei 2 vezes 3. Você vai pegar a coluna 2 e multiplicar pela coluna 3. Então aqui, ó, esse resultado, 7.032, veio da multiplicação entre 703,2 vezes 10. Deu esse valor aqui. 809 vezes 20 dá 16.800. Assim sucessivamente, até o último valor, que é 871,4 vezes 5 dá 4.357. Bom? E aí aqui, esse 94 é justamente o somatório de todas essas áreas. Então, se você pegar 10 mais 20 mais 5 mais 15 mais 7 mais 13 mais 9 mais 10 mais 0 mais 5 dá 94. E aqui, esse valor aqui, ó, de 130.439,5, você vai somar todos essa coluna aqui. Pegar o 7.032, somar com 16.118, assim sucessivamente, até o 4.357, você vai achar esse valor aqui. A precipitação média, então, nesse caso, você vai pegar esse valor aqui de 130.439,5, se eu não me engano, e dividir pela total da área, que é 97. Bom, isso aqui dá uma precipitação de 1.387 aproximadamente milímetros, ok? Simples, ok? E aí uma coisa muito importante que são as intensidades de ocorrência de chuva.
Isso aqui é muito utilizado nos projetos de engenharia. Isso aqui é um parâmetro, tá? Só por uma curiosidade, a gente vai calcular a vazão de pico, que eu vou chamar de QP aqui, né? Vazão de pico. Sempre eu tenho um coeficiente, esse I, uma área. Esse coeficiente aqui é muito importante nos projetos. Eu quero saber a vazão de pico, a vazão máxima, por exemplo, de uma determinada bacia pequena, bacia hidrográfica, que isso aqui só funciona com bacia pequena. Então, esse indicador aqui da intensidade de chuva, o I, né? Intensidade de chuva, tá? A curva de intensidade, ele é um importante parâmetro para a gente calcular vazões máximas para fazer algum tipo de obra hidráulica. Então, a hidrologia casando com a hidráulica, né? Que foi uma matéria que a gente já passou. Antigamente tinha vários cientistas que desenvolviam, né, essas precipitações aqui, né? Então, por exemplo, no estado de São Paulo tem essa aqui, Rio de Janeiro, a curva, tá bom? São esses valores, onde esse T aqui é o tempo de retorno que a gente viu lá, já na aula passada. Esse T aqui, ou é o tempo de concentração da bacia, que também que a gente já viu nas aulas passadas, tá? Quando a gente falou lá de características da bacia, né? A gente calculou o tempo de concentração pelo método cinético, né? E também de Kirchhoff. A gente pegou alguns métodos lá para a gente avaliar, ok? Ou a duração da chuva também, né? Pode colocar aqui a duração da chuva, que é uma característica da chuva que a gente verificou aqui. Belo Horizonte, Vitória, tá bom? A gente está aqui gravando essa aula no estado do Espírito Santo, então que é a capital é Vitória, então essa aqui é muito importante. São Gabriel da Palha também fica no Espírito Santo. Linhares também fica no Espírito Santo, né, em homenagem ao estado que a gente está gravando essas aulas aqui, Espírito Santo. E é claro que hoje em dia existe um software que eu até recomendo, tem alguns tutoriais aí no YouTube, pode ficar à vontade para poder pesquisar, o Pluvio. É um software que é da Universidade Federal de Viçosa, okay? E lá você consegue encontrar essas intensidades de chuva para diversas localidades do Brasil afora. Tem alguns parâmetros ele interpola, né, para poder fazer a intensidade, outros têm a equação de chuva mesmo. Você seleciona lá a estação pluviométrica que você quer, o município, e aí ele te dá a equação de chuva. Tá? Esse pluvio aqui é extremamente usado nos projetos de engenharia. Tá bom? E aí, para a gente finalizar a nossa aula aqui, inclusive eu gostaria que vocês fizessem e me enviassem os outros, né? Porque aqui, ó, eu estou assim, pedir, ó, um sistema de drenagem será projetado para coletar escoamento resultante de uma chuva de duração T em um período de retorno de T para a cidade de Vitória, no Espírito Santo. Determine a intensidade de chuva, então eu quero o valor de I, tá bom? Para Vitória, VIX, ok? Vitória. E aí eu tenho a duração T de 60 minutos, ok? Porque na equação de chuva a gente usa em minutos, isso aqui é dado em milímetros por hora, ok? E o tempo de retorno de 100 anos. Meus alunos aí do presencial vão ter que fazer o seguinte, vão fazer o de 16 horas, né? Vocês vão fazer lá e vão me enviar o de 16 horas, para ver se vocês estão assistindo essa aula mesmo, estão, né? Ou estão passando muito rápido aí o vídeo. 1000 horas. Então, meus alunos do presencial vão ter que fazer isso aqui e me manda. Tá bom? É para ver se vocês entenderam mesmo o conteúdo aqui. Eu vou fazer essa aqui. Então, para a cidade de Vitória, voltando aqui, ó, é essa equação aqui que a gente vai usar. A equação de Vitória, o I é igual a 4003,61 vezes o tempo de retorno elevado a 0,203 dividido por T, que é a duração da chuva, mais 49,997 elevado a 0,931. Substituindo os valores lá, né, como eu tenho pedido para calcular o T igual a 100 anos e a duração de 60 minutos, lembrando que nessa fórmula aqui, isso aqui tem que dar dados em minutos e isso aqui em anos, então vai ficar lá assim, 4.003,61 vezes 100, T é 100, elevado a 203, dividido por... O T aqui a gente vai substituir por 60, mais 49,997, elevado a 0,931. Se você fizer essa conta, isso aqui vai dar 128,21. A unidade é milímetros por hora. Tá bom? Então espero que essa aula tenha contribuído para você.
Por favor, meu aluno do presencial, faça aquele que eu pedi, me manda lá, tá bom? Para ver se vocês realmente compreenderam. E eu aguardo vocês no presencial na próxima oportunidade. Muito obrigado.